Vamos mudar um pouco de assunto, Evelyn, aproveitar que você está aqui. Você já teve algum problema de estresse que virou algum tipo de doença? Uma dor de cabeça, de repente tem gente que trava a coluna, né? Você já teve esse tipo de problema? Não, quando eu percebo que eu tô um pouquinho, eu tiro um dia assim de sono, daí no outro dia eu já fico bem. Eu nunca cheguei a ficar doente, não. É uma boa dica. A gente vai falar sobre a situação que atinge as pessoas e transforma a vida delas. O estresse que vira depressão, por exemplo. O pior é que muitas vezes a pessoa não percebe, por isso mesmo não procura ajuda. Então fique atento, mudança repentina de comportamento, irritabilidade constante, ansiedade, tristeza que parece não ter fim, são alguns sinais que podem indicar esse problema. A correria do trabalho, o estresse do trânsito em alguns momentos do dia, o corre-corre em casa, na escola, faculdade, família. Já parou para pensar na quantidade de tarefas e responsabilidades que nós temos que encarar todos os dias? Essa agitação toda traz muito nervosismo para a sua vida? Como é que você faz para lidar com tudo isso? E como é que lidaria com uma situação inesperada que trouxesse uma tristeza forte e permanente? O Ezequiel quase foi atropelado 2 anos atrás e o pai viu tudo de perto. O filho não chegou a ser atingido, não ficou ferido, mas o Douglas gritou, chorou e ficou doente, com estresse. Eu penso que foi um gatilho. Na verdade, eu já passava por uma situação de estresse, um acúmulo de atividades no trabalho, na família, problemas financeiros. Os reflexos no corpo começaram a aparecer rapidamente. Douglas perdeu 6 quilos em uma semana, também perdeu cabelo. Apareceram manchas no corpo e na pele. Chegou a ficar 3 dias e 3 noites sem dormir. Procurou ajuda e o médico deu o diagnóstico: depressão provocada por estresse elevado. A filha diz que percebeu a mudança de comportamento do pai. Ele ficava nessa intercalada de psicológica, ele ficava bravo, normal, e eu ficava meio chorando por isso, porque era muito estranho. Esta médica diz que a correria do dia a dia é um dos motivos de tanto estresse. Você está ansioso para atingir os seus objetivos ou para cumprir a sua agenda. À medida que você não consegue fazer tudo isso, você acaba se deprimindo também. Você engorda, você não consegue realizar tudo que você precisa. Se o corre-corre estiver provocando mudanças no seu comportamento ou na vida de algum familiar, o remédio é procurar ajuda. Tem que procurar o seu médico, o seu clínico, porque o clínico vai direcionar, vai afastar uma doença física, vai orientar uma terapia, procurar um psicólogo ou até um psiquiatra, se for o caso, no nível de depressão ou de ansiedade. Manter horas de lazer e uma boa alimentação também pode ajudar a deixar o estresse de lado. O Douglas seguiu as recomendações. Como eu superei essa situação, né, de depressão, de estresse, hoje com a minha experiência, eu vejo que eu posso ajudar as pessoas, posso colaborar para orientar, né, as pessoas. Psicossomatização. Você já conhecia esse termo? Nós convidamos a psicóloga Séries Duarte para continuar com esse assunto aqui no estúdio. As doenças de fundo emocional são estudadas há muito tempo pela psicologia, né, Séries? Bom dia. Bom dia. O que acontece? A gente viu ali, ele teve um momento de estresse não relacionado ao trabalho, ele teve um momento com o filho, que quase foi atropelado, isso acabou se tornando uma depressão. Mas as pessoas que trabalham no dia a dia muito corrido também podem ter essa psicossomatização. O que fazer para evitar esse tipo de sintoma, Séries? Na verdade, as pessoas, o estresse em si, ele é natural na vida. E a psicossomatização é quando ocorre de a pessoa, ela vai tendo excessos, e aí assim, cada pessoa tem um limiar de tolerância também para ela desenvolver um estresse mais elevado a ponto de ela vir vamos dizer, a somatizar. Ou essa problemática dela do dia a dia, ou a forma com que ela percebe o mundo, o contexto social. Então assim, os fatores sociais e os fatores psicológicos, eles que são responsáveis mais por esse fator de a pessoa somatizar, e falar assim, você está somatizando, você está muito estressado, esquece isso. E é uma coisa que não é tão simples, porque a pessoa precisa se conhecer
até para ela poder identificar melhor, né? Então, exatamente. As pessoas que não lidam, não sabem externar muito bem as emoções, elas são mais vulneráveis a esse tipo de situação? Isso, são sim, porque tem várias características, por isso que as pessoas podem, trabalhando no mesmo ambiente, que vai falar assim, nossa, mas aquele local tem sobrecarga ou tem vários fatores que estressam as pessoas. E umas estressam mais do que as outras, porque a individualidade, as características e esse perfil também, que ele começa assim desde a infância, desde tipo assim, os vínculos que a pessoa faz quando bebê com os pais, influencia na forma com que ele vai reagir ao estresse. Então, Séries, para as pessoas que estão nos assistindo e estão tendo algum tipo de sintoma provocado pelo estresse, o que é importante? Primeiro, cuidar da parte emocional, é isso? Isso. Quando a pessoa passa a sentir porque são diversos tipos de sintomas, e ela vai sentir a somatização, é quando aparecem sintomas físicos, ela já sente fisicamente, como você citou no início, dores nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, dor no estômago. Então, pode dar até tosse, né? Pode, dar várias Aquele coisas. resfriado que não sara nunca. Que não sara nunca. Tudo isso são sinais que tem ligação com o estresse, provavelmente, e é necessário primeiro o clínico. Claro, tem que passar pela... Até para descartar alguma questão orgânica. Após isso, que o médico fala, olha, você não tem nada, isso é emocional, daí a gente vai caminhar para esse outro aspecto que é o psicológico, né? E aí é importante que a pessoa procure um profissional ou procure informações também a respeito do assunto, para que ela possa identificar o que incomoda tanto ela, a ponto de ela não conseguir. Porque o que ocorre é assim, ela não tem repertório para lidar. Entendeu? Ao longo da vida dela, ela entra em situações, por exemplo, que estressam, e aí como ela não tem um repertório interno para se posicionar ou para falar, quantas pessoas às vezes têm dificuldade com a expressão de se posicionar, de ser assertivo, de colocar de dizer não, dizer né? não, por exemplo, em alguma Agora, situação. para esclarecer aos telespectadores, as doenças provocadas pela psicossomatização não são doenças de mentirinha, elas são de verdade mesmo, né, Sérgio? Isso. É que o que ocorre? A pessoa não é vai... frescura, como não dizem. é frescura. A cronicidade do estresse, ele leva a alterações estruturais. Então, daí, quando a pessoa vai para o médico, realmente ela tem, às vezes, o quadro já. Então, assim, problemas gastrointestinais, problemas da pele, aqueles problemas... Aquela síndrome do intestino Isso, irritável, né? É decorrente começa pelo estresse. Então, assim, tem algumas doenças que o fundo, a gente fala, ele é estresse e fundo emocional. Depois, a continuidade de ela se manter daquela forma, sem buscar ajuda, ela vai usando as reservas dela. Então, ela daí chega a começar a desenvolver uma doença clínica mesmo.